Minha amiga e meu amigo, antes de ir à mensagem propriamente dita, eu quero deixar bem claro: o que eu vou falar aqui é a respeito de uma análise em cima daquilo que eu observo e acredito ser. Não se trata de torcida, nem para um lado e nem para o outro, nem para a Ucrânia e nem para a Rússia. O que eu queria dizer hoje nesse vídeo é sobre o fato que ocorreu nesse dia 15 de maio, quinta-feira, em Istambul, capital da Turquia, onde as delegações da Ucrânia e da Rússia se encontraram naquele país para dar reinício à discussão de paz e o possível fim do conflito Ucrânia-Rússia no leste europeu. Vamos lá. Desde o dia 14, desde o dia 13, para ser mais preciso, o presidente da Ucrânia vem desafiando Putin a participar desse evento. Segundo ele iria participar. O Zelensky iria participar e ele queria que Putin estivesse lá para tratar dessa questão, a paz, um possível acordo de paz entre esses dois países. Olha só, minha amiga e meu amigo, quando dois países estão em conflito e que se dá início às negociações de paz, não são os presidentes que vão conversar, são as delegações diplomáticas indicadas por decreto pelos presidentes desses países. Os presidentes só aparecem depois que tudo foi acordado para assinar. Quando aparece para assinar o ato. Mas o senhor Zelensky, numa tentativa de querer aparecer, numa jogada midiática, ele achava mesmo que o Putin fosse participar desse evento. Ele chegou até a pedir ao Lula para que intermediasse e pedisse ao Putin para que fosse nesse encontro. Só que o Putin é habilidoso politicamente o suficiente para não ir nesse evento, mesmo porque, se ele fosse, não ia ter frutos. O que Zelensky queria fazer com Putin foi o mesmo que ele fez com Trump, lá nos Estados Unidos. Querer afrontar, querer gritar, ou seja, querer jogar para a plateia, querer fazer um movimento midiático e mostrar para seus parceiros e financiadores europeus que ele é o tal. Ou seja, comportamento de um camarada irresponsável. O evento aconteceu. Ele foi. O Putin, não. Porque assim é a regra. E o que fez no local do evento? Ele foi para o evento, ao invés de respeitar a delegação indicada por Putin, ele resolveu atacar, criticar e querer desacreditar a delegação. Quer dizer, o camarada não contribui para a paz. Para os senhores terem uma ideia, esse conflito surgiu, militarmente falando, no dia 24 de fevereiro de 2022. No dia 22 de março daquele mesmo ano, 2022, foi a última conversa que eles tiveram sobre a paz. Eles vinham conversando. No primeiro dia do conflito, já passaram para a conversa e as delegações conversando. De repente, no dia 22 de março de 2022, foi a última conversa da Ucrânia com a Rússia. E isso por quê? Porque os europeus e a OTAN falaram para Zelensky que ele não precisava negociar a paz,
que eles iam dar a ele as condições de ganhar a guerra em cima da Rússia. E deram para Zelensky homens, armas, dinheiro, treinamento, assessoramento. Moral da história: 3 anos se passaram, as conversas foram suspensas e a guerra insana continuou até a presente data. E de lá para cá, a Ucrânia só perdeu território. A OTAN, por sua vez, que chegou ao ponto de mandar militares dos seus países membros, como Polônia, Alemanha, França, Estados Unidos, mandou homens para auxiliar no campo de batalha a Ucrânia. Muitos, o que aconteceram, foram eliminados pela Rússia. A Ucrânia, eu falei isso num vídeo ontem e vou repetir hoje. A Ucrânia já perdeu nesse conflito 22% do seu território. 22% do seu território. E olha que a Ucrânia é um país de dimensão geográfica extremamente grande. A Ucrânia é o segundo maior país da Europa em extensão territorial, só perdendo para a Rússia. Rússia, que é a primeira do mundo. Então, senhoras e senhores, já perdeu 22% do seu território, enquanto o Zelensky insiste em querer a guerra, porque ele não quer a paz, ele quer a guerra. A Rússia vai invadindo cada vez mais. Cada vez mais, a cada dia a Rússia conquista um novo território, um novo vilarejo. E os franceses, os alemães, os ingleses, os poloneses, em especial esses 4 países, o que é que fazem? Fica fomentando a guerra. Porque para eles é interessante. O que eles querem com isso? Por que eles não querem a paz na Ucrânia? Por que eles querem que a Ucrânia continue com esse conflito contra a Rússia? Porque a Europa e a OTAN pretendem manter a Rússia ocupada, combatendo a Ucrânia. Nessa ocupação de combater a Ucrânia, a Europa e a OTAN já calculou até o prazo que essa guerra deve continuar. 5 anos mais. O desejo da OTAN e da Europa é que essa guerra dure 5 anos mais. E para quê? Porque esse é o espaço de tempo que a Europa e a OTAN entendem que é necessário para ela se armar, se reequipar. Porque hoje a OTAN e a Europa, se juntar as duas, fora os Estados Unidos, que é o líder da OTAN, eles não têm a mínima condição de fazer frente à Rússia. E eles provocaram a Rússia de tal jeito que agora estão com medo. Então eles ficam empurrando a Ucrânia para fazer esse papel, o papel de contenção. Enquanto eles estão ali do lado ali, procurando fortalecer os seus exércitos, gastar os 2% do seu PIB em rearmamento, como manda as regras da OTAN. Eles não fizeram, agora querem fazer. E para isso eles precisam de 5 anos. E nesses 5 anos tem que haver o conflito entre Rússia e Ucrânia. E o seu Zelensky, que não é bobo, não é estrategista, mas bobo não é. Ele sabe que ele está sendo usado. E como também está tirando proveito dessa situação. O Zelensky, de comediante que era, se transformou depois da guerra em um dos homens mais ricos da Europa. Por quê? Desviando as doações que é destinada para a Ucrânia. Ele e a sua esposa têm o hábito de fazer foto e escombro para publicar em revistas e jornais. Autopromoção, promoção pessoal. Hoje a Ucrânia é um estado completamente desfacelado. Esfacelado, melhor dizendo. E está todo mundo de olho na riqueza da Ucrânia. A Rússia está de olho na riqueza da Ucrânia, as terras
férteis e a saída para o Mar Quente, o Mar Negro. A Europa está de olho nas riquezas da Ucrânia, além do fato de usá-la como bucha de canhão. Até os Estados Unidos de Donald Trump está de olho nas riquezas da Ucrânia, as chamadas terras raras, que pode render para os Estados Unidos 500 bilhões de dólares. E o Zelensky já aceitou repassar essas terras raras, que são 21 tipos de metais, para os Estados Unidos. Ou seja, cada um está arrancando um pedacinho da Ucrânia como se fosse hienas em cima de carniça. E o seu próprio líder, Zelensky, não parou para ver que o seu país está sendo destroçado. Aliás, ele sabe que o seu país está sendo destroçado. A questão é que ele não se importa. No campo de batalha, o único avanço que ele teve foi ter invadido um território russo chamado Kursk. Ele invadiu esse território de Kursk, que pertence à Rússia, e perdeu 70 mil homens. 70 mil homens do exército ucraniano foram mortos. Os melhores equipamentos, os melhores homens, os melhores veículos, tudo foi destroçado. Porque quando ele invadiu Kursk, ele achava que o Putin fosse tirar as tropas da Ucrânia para brigar no Kursk. Não. O Putin continuou com suas forças dentro da Ucrânia e para brigar contra os soldados ucranianos em Kursk, ele pegou indianos, chechenos, norte-coreanos, comandados por russos, para eliminar as forças de elite da Ucrânia. É só pataquada, é só erro. O país está destroçado, endividado. E essas terras que a Rússia ocupou, ela não vai devolver mais. E se a Ucrânia não for para a mesa de negociação, vai perder outros territórios, porque enquanto o Zelensky está brincando de fazer a paz, a Rússia está avançando cada vez mais. Daqui a pouco, a Ucrânia praticamente deixa de existir. Porque o seu Zelensky está deixando se levar por líderes fracos europeus, que são vergonhosos. Os líderes europeus, quando iniciou o conflito, resolveram sancionar a Rússia. Meu irmão, o país mais sancionado do mundo é a Rússia. Sempre foi. E consegue sobreviver. Deixaram de comprar o gás da Rússia. Deixaram de comprar o petróleo da Rússia. O que aconteceu com a Europa? Está quebrada. Ela acabou, na verdade, se sancionando. E a gente vive nessa situação. É lá do outro lado do mundo, é lá no leste europeu, são pessoas que não têm vínculo familiar com a gente, mas são seres humanos. E esta guerra é um verdadeiro moedor de carne. É um verdadeiro moedor de carne. Está morrendo gente dos dois lados. Jovens brigando. Não sabem por quê. Se alvejando, não sabem por quê. E tudo por causa de homens loucos que lideram seus países de maneira aloprada. É uma guerra insana. Esta guerra, Rússia e Ucrânia, é a guerra mais sangrenta na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. E ela só não está mais brutal porque o Trump ganhou as eleições nos Estados Unidos. Porque se fosse o Joe Biden, eu diria para você, sem medo de errar, nós estaríamos a um passo de uma terceira guerra mundial. Só louco, meu irmão. O mundo está sendo liderado por loucos, em especial a Europa. Olha a França, Emmanuel Macron. No início do conflito, quem liderava a Inglaterra, o Reino Unido. Boris Johnson, aquele do cabelo todo esgadaiado. O Canadá, que faz parte dessa coalizão, era governado pelo Justin Trudeau.
Os camaradas esquerdopatas, que não têm apreço a nada, não são estrategistas. E aí arrastou o mundo para esse conflito, onde as pessoas estão perdendo a sua vida aos milhares. É preciso parar essa guerra. É preciso parar. Zelensky precisa pensar um pouco mais no seu povo. Porque ele está travando uma guerra que não vai vencer. Está sendo usado como bucha de canhão e instrumento de contenção. Certo ou errado, a Rússia já disputou ao longo da sua história 279 guerras. Ganhou 179 delas. É um povo que respira a guerra. Quando não tem nada para fazer, cria uma guerrinha ali. E eles têm a cultura expansionista. Então eu peço a Deus que os líderes de nações tenham um pouco de sabedoria e pensem mais no seu povo. Não é justo. Não é justo. Milhões e milhões de pessoas, em torno de 7 ou 8 milhões de ucranianos, estão vivendo em países vizinhos porque tiveram que sair e largar suas casas, a sua história, o seu lar, ver as suas famílias destruídas. Isso tem que acabar. Dá para acabar. E não acabou porque aqueles que podem acabar não querem. A vaidade, o lucro, a servidão ao imperialismo fala mais alto. É como dizia um cantor e guitarrista da banda Beatles, John Lennon. Frase dele, abre aspas: não importa os motivos da guerra, a paz é mais importante que ela. Fecha aspas.